Depois de 5.000 anos, passamos a viver em espaços predominantemente urbanos. Estudos indicam que em 2050, 70% da população humana do planeta estará nas cidades. No Brasil, atualmente, mais de 84% das pessoas já vivem em áreas urbanas. Por isso, as cidades mudam a cada dia. E o que fazer para que esses espaços urbanos se tornem um lugar melhor para se viver no futuro? Problemas em comum não faltam às grandes cidades. Talvez o lixo seja um dos maiores desses problemas. São Paulo, por exemplo, produz 20.000 toneladas de resíduos sólidos por dia. Isso equivale ao peso de 100 baleias azuis, o maior animal do mundo. O que está sendo feito para solucionar essa situação? O urbanista Sérgio Missel vai nos ajudar a descobrir. Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bom, Carol? Tudo jóia. Sérgio, a gente sabe que a Terra está chegando no seu limite por conta da produção excessiva de lixo. Algo está sendo feito para mudar essa realidade? Bom, Carol, o Brasil tem uma série de ações e iniciativas no campo da reciclagem e da reutilização, mas o grande potencial desse mercado e desse segmento ainda não foi amplamente solucionado e poderia, sim, gerar uma fortíssima economia nas nossas cidades. Se nós olharmos para aquele lixo que a gente descarta diariamente na nossa casa, nós percebemos que pelo menos metade do volume é um lixo potencialmente compostável, ou seja, ele poderia se transformar em adubo ou mesmo em situações mais específicas, ele poderia gerar até energia elétrica para as nossas casas. Mais ou menos 30% desse volume de lixo também poderia ser reaproveitado, porque ele é composto por metal, plástico, vidro e papel. E a indústria está preparada para absorver esse insumo e, com isso, reduzir até mesmo a utilização de recursos naturais. E nós temos uma pequena parte, que é cerca de 10% a 20% do lixo, e que esse sim precisa ter uma destinação adequada através dos aterros sanitários. Na medida, Carol, em que a gente acaba destinando o maior volume para os aterros, ou mesmo destinando de forma irregular, nós desperdiçamos essa economia, né, e esses empregos e todos esses benefícios que a gestão adequada do nosso lixo urbano poderia trazer para a nossa sociedade. E quais experiências você sugere que a gente conheça aqui em São Paulo? Olha, Carol, é interessante você conhecer uma experiência tanto de triagem dos materiais potencialmente recicláveis, como também de experiências de reutilização de material e reciclagem de material. Isso mostra que esses insumos podem realmente se converter em produtos muito importantes para a nossa indústria e para a nossa sociedade. Segundo a ONU, 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas no mar todos os anos. No Brasil, cada habitante produz em média 1 quilo desse material por semana. Pensando nisso, Lívia Almaire criou a Mapiei, a primeira loja livre de plástico do Brasil. Zero Waste é uma filosofia e uma nova forma de comportamento muito conectado com o consumo, que visa reduzir o seu consumo de tudo que seja desperdício. Então, comprar uma garrafa de água por dia, dentro da filosofia Zero Waste, é muito desperdício. Hoje a gente consegue entender que muita coisa é desperdício. E aí a gente tenta minimizar isso com estilo de vida e com comportamentos que vão tirar a gente do automático, desse consumo imediato e desse consumo tão automático que a gente está, né? Eu fiz uma viagem em julho de 2017, eu fui para 5 países, Estados Unidos, França, Portugal, Alemanha e Suíça. E aí conheci mais de 24 lugares conectados com essa filosofia Zero Waste. Conheci algumas iniciativas muito importantes para eu chegar nesse ponto de abrir essa loja Zero Waste aqui no Brasil.
A gente abriu a loja dia 9 de setembro de 2018 e eu acredito que o maior desafio que a gente tem, primeiro foi reunir os fornecedores, buscar os produtos. O que eu preciso fazer aqui é toda uma educação para envio e recebimento dos materiais sem plástico, para ligar para os fornecedores que não estão muito alinhados com a filosofia Zero Waste, explicar para eles como é que eles têm que me mandar o produto, explicar para eles como, às vezes ele tem uma cartela de produtos, mas só um atende a demanda da loja que é sem plástico. Acho que a maior alegria assim, é que eles são muito engajados e muito abertos a estarem dentro desse processo de mudança. Então eles também pedem sugestões e a gente consegue dar uma atenção nesse sentido, mudar a embalagem, tem fornecedor que tira lacre de plástico e coloca lacre de papel. A gente vai conseguindo mudar com muita conversa e muito trabalho, muito diálogo, eu acho. Acho que é o cerne do projeto, assim. Os dois produtos que mais vendem, assim, acho que isso é reflexo um pouco dessa lei nova que aconteceu da proibição dos canudos. O canudo em disparada é o mais vendido. A gente vende muito escova de dente também, a gente vende garrafas de água bastante. A gente tem uma divisão muito interessante entre o que eu chamo de ferramentas para o dia a dia, então essa garrafinha de água que você vai precisar, um B-Wrap, que é um paninho encerado, inventado pelos egípcios, mas que aqui no Brasil as pessoas já estão conseguindo produzir, que ele substitui o plástico filme. Então eu acho que a gente está caminhando no consumo também. A partir do momento que as pessoas conhecem os canudos, consomem os canudos, trocam as escovas, elas começam a ver que tem soluções para outras coisas também. A gente foi educado a pensar que a nossa parte é muito pequena, fazer a nossa parte é muito pequena. Mas a gente pensar que a gente descarta, sei lá, por pessoa, 4 canudos de plástico semanais, quando você contar isso num ano, um impacto individual tem uma escala muito grande e quando você coloca num país ou num globo, vai dar aqueles 4,7 bilhões de canudinhos descartados no oceano por ano. Então, a gente não foi ensinado a pensar em escala, né? Eu que sou geógrafa tenho muito um pensamento de escala. As outras pessoas que vêm aqui, que são passantes da rua e não entendem, elas entram aqui e ficam bem maravilhadas, assim. Nossa, um absorvente de tecido, um copinho para menstruação? Como assim? Nunca tinham pensado nisso, não tiveram acesso a essa informação. A gente precisa tirar um pouco o foco de reciclar, que é um foco muito no final da cadeia de processo, e colocar o olhar de novo para a prevenção de resíduos. Não adianta só reciclar, porque reciclar gasta energia, reciclar gasta recursos. Quando eu fazia a universidade de geografia, eu era muito conhecida como ecochata quando eu vinha para São Paulo passar férias e tal. Quando eu inaugurei a loja, eu fiquei com um pouco desse receio, mas eu percebi que as pessoas, nesse momento, existe alguma conjuntura global, até que não é só aqui, que eu vi em outros países também, onde as pessoas estão muito receptivas para isso, para a sustentabilidade de verdade, real. Elas estão muito querendo se engajar nesse processo e se tiver alguém que consiga apoiá-las de forma prática nisso, eu acredito que tem muita gente para chegar no movimento. Não é mais um movimento dos ecochatos, né? As pessoas conseguem ter conforto mesmo sendo sustentáveis. Hoje a gente tem tecnologia, tem ferramentas, tem produtores. Aproximadamente 42% do lixo produzido no Brasil é descartado de forma inapropriada, em lixões e aterros. Isso equivale a cerca de 29 milhões de toneladas de resíduos por ano.